no divã terapêutico, isso me vem muito às vezes nas consultas oracular, né? No terreiro. As pessoas falam muito do medo da morte, né? Vamos nós aqui no bate-papo entre um intervalo e outro, né, de um trabalho de terapia. No divã terapêutico, isso me vem muito às vezes nas consultas oracular, né, no terreiro. As pessoas falam muito do medo da morte, né? Isso vem muito quando está lá no site terapêutico e a pessoa vem, traz um sonho, algo que lhe remete a morrer, né, a faltar, a não existir. Geralmente as pessoas sentem muito esses medos quando elas estão em luto, né? Quando ela perde alguém, quando alguém, né, da família, um ente querido morreu. Às vezes quando está em estado de falência, né? Às vezes uma empresa que fecha, ou um desemprego. Muitas das vezes também vem quando há uma cisão, né, uma separação de um casamento, de um relacionamento. E as pessoas trazem muito isso. Na questão oracular, né, que a gente vai falar da terapia espiritualista, ou que seja também na religião do candomblé, vem muito quando o oráculo fala da morte. Quando o jogo de búzios, através do Odu, fala de morte. Quando no tarô, fala de morte. Né? Quando aparece algo ali que tenha relacionado com o orixá, né? O orixá Omolu, quando está relacionado a Yansan, relacionado também a Egunguns, também que são relacionados à morte. Então as pessoas sempre se manifestam, né, com medo da morte. E esse medo da morte ele é muito simbólico. Ele é muito simbólico. Porque medo da morte, que a gente vai entender para a psicanálise, quando isso vem no divã, a gente poderia estar falando que é o medo da morte é frequentemente ligado a questões mais profundas, questões inconscientes. Né? Freud iria dizer que, no fundo, inconscientemente, não acredita na própria morte. Né? O que tememos, às vezes, é muitas vezes o medo deslocado, não é a morte. Né? Pode ser o medo por perda e aniquilação, né? A morte é o oposto da consciência e da vida. Né? Então, o que está inconsciente vai estar se sentindo morto. Morto por um tempo, né? Porque depois ele aflora, ele fica latente. Então, o temor pode estar ligado ao medo de uma perda total de si, né? De um estado de desamparo primitivo ou de uma aniquilação psíquica, algo que te apaga, né? Então é um medo de não estar se vendo, né? Um medo de não existir, tá? Um outro lado também que a psicanálise ela olha o medo intenso da morte não é apenas o medo do fim, mas sim um reflexo de não estar vivendo plenamente, de não estar explorando, né? Alguns desejos inconscientes, né, que poderia estar fazendo, né, em sua vida. Então seria o medo de não estar vivendo, de não estar gozando a vida, de não estar aproveitando a vida de acordo com o seu desejo. Né? Uma angústia de castração. A morte também ela pode ser vista como uma perda suprema. Né? Ela pode simbolicamente estar ligada a uma angústia de castração, né? Alguma cisão, alguma castração, algo que não se pôde fazer, tá? E então, esse medo da morte, esse medo de morrer não está muito em pensar num ritual fúnebre para si, né? Se despedindo da pessoa. Eu acho que está muito entre você com você mesmo, né? Você não está se vendo, ou às vezes você ficar se despedindo de você, porque você vivo, você está desejando, está latente os seus desejos. Desejos, né, que às vezes são castrados, que não pode acontecer, não pode existir. Então, se não acontece, se eu não faço, eu não vivo.
né? E se eu não vivo, eu faço o quê? Eu morro, eu estou morrendo, tá? Então, a gente pode pensar que esse medo da morte, né, tanto quanto pessoas que estão em luto, né, ou pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão em qualquer estágio, né, de sua vida, esteja com alguma neurose, algo assim, né, porque a gente vive o tempo todo neurótico, nós somos instância neurótica, então ele é subjetivo. O medo da morte não é daquela morte, né, que simbolicamente a gente vê, né, as imagens, né, do rito fúnebre, né, do cemitério, da despedida, não. Está muito voltado para outras questões como essa que eu citei aqui, né? Então a gente está falando aqui da psique, psicanaliticamente falando, mas a gente também pode falar da psique, do ori, do lado espiritual, né? Esse medo da morte, quando está a pessoa ali sentado, né, com a gente numa investigação no jogo de búzio, que eu também falo que é um site terapêutico, que é o divã dos orixás, mas que a pessoa ali, ela tem medo da morte, então ela se assusta quando aparece o Odum 13, que fala da morte, ela se assusta quando aparece o orixá da morte, e essa morte tem que ser investigada, porque essa morte não é esse morrer, não é deixar de existir, né? Sair aqui da terra, né? E levar essa pessoa. Esse morrer pode ser um morrer, né, de não estar se vendo, não estar se encontrando, né? Matar também algumas coisas que, né, algumas repetições que a gente não quer mais na nossa vida, né? Então, matar algumas repetições. Se eu vivo repetindo, eu tenho que me transformar e matar repetições de erros, né, de dependências emocionais, eu vou deixar de existir por algum momento, tá? Então, a gente pode falar que o medo da morte seria mais ou menos isso aí, nesses dois lugares que eu falo, né? No divã da clínica psicanalítica e falando também no divã dos orixás. E é normal ter esse medo, tá? É normal ter esse medo. É normal ter essas dores, essas angústias com esse enfrentamento. E o legal disso tudo é entender que, né, o morrer, ele tá aqui deixando claro que tem muito significado. O morrer pra gente tem muito significado, tá bom? Tchau, tchau. Até um próximo bate-papo. Se você achou esse vídeo interessante, compartilha, tá? Para que pessoas venham aqui para poder dar força aqui no canal. E que também tragam autoconhecimento para as pessoas que vocês amam, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Se não gostou, comenta também. Um abraço e muito axé.